Deus Todo-Poderoso sempre nos surpreende, tanto porque Ele é mistério, quanto pela Sua palavra que sempre nos causa perplexidade, admiração, suscita interrogações e por isso nos obriga a bem compreendê-la, para não tirarmos conclusões apressadas, indevidas, equivocadas, de um ensinamento tão rico quanto o do Evangelho que nós acabamos de ouvir, e por que não dizer, da primeira leitura e também do Salmo que acabamos de cantar e recitar. O Deus que não pode ser medido, o Deus incomensurável, o abismo da riqueza, da sabedoria de que fala o apóstolo Paulo no final do capítulo 11 da carta aos Romanos, é um Deus que quis se rebaixar tanto, a ponto de ser medido no ventre de uma mulher. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. É um Deus que se adequa às nossas medidas de altura, de comprimento, de largura, de peso. É um Deus, portanto, que se rebaixa até as nossas mensurabilidades. Um Deus que ninguém pode medir. Um Deus que mede tudo, por assim dizer, se adequa às nossas categorias, até na forma de nos julgar, até na forma de estabelecer uma recompensa pelos nossos atos, coisa que acontecerá no dia do nosso juízo particular. Na hora da morte, Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. E também no juízo final. Tive fome, me deste de comer. Tive fome, não me deste de comer. Apartai-vos de mim, malditos. Vinde benditos do meu Pai. Tudo isso são medidas adequadas à nossa conduta, ao nosso comportamento. Isso é importante para nós compreendermos a última frase do Evangelho que acabamos de ouvir. Diz nosso Senhor: com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. E ele ainda acrescenta, antes dessa conclusão, não julgueis e não sereis julgados. Só que muitos pensam que isso se aplica, a frase toda, à nossa convivência humana. Vamos compreender ao longo do Evangelho, da explicação do Evangelho, que Jesus não diz nem o objeto direto do primeiro verbo, nem o objeto direto do segundo verbo. Não julgueis. Vamos compreender, não julgue o seu semelhante, para você não ser julgado com rigor por Deus. Depois, não condeneis e não sereis condenados. Ou seja, não condene o seu semelhante, para não ser condenado por Deus. Perdoai e sereis perdoados. Perdoe o próximo, se você quiser ser perdoado por Deus. E a prova de que essa interpretação é correta é o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, se eu quero receber alguma coisa de Deus, eu devo, antes de tudo, manifestá-la a Deus na pessoa do próximo. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Reparem que no finalzinho do Evangelho, Jesus diz: com a mesma medida com que medirdes os outros aqui são objeto direto do verbo medir. Mas o final da frase não tem objeto direto. Vós também sereis medidos. Medidos por quem? Não pelos outros. O juízo do homem é fraco. A medida da minha salvação ou da minha condenação será a minha postura assumida no trato com os outros em cada instante da minha vida. Vejam a justiça de Deus como é.
Isto é, ao longo de nossa vida, somos obrigados a compreender que o próximo é imagem e semelhança de Deus. Na parábola do samaritano, e quem é o meu próximo? Pergunta alguém que queria se justificar. E Jesus narra a parábola do samaritano. Vejam que coisa surpreendente. O Deus que ninguém pode medir, o Deus que habita em luz inacessível, na hora de nos recompensar, se adequa a uma categoria muito simples. Eu vou fazer com você o que você fez com os outros. O que você pensou com relação aos outros. Ou aquilo que você deixou de fazer com relação aos outros. Essa é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus reside em ser pequeno em tudo. Em ser humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que vai dizer, eu não vou dar para você aquilo que você não deu para mim. O critério, portanto, para interpretar esse evangelho riquíssimo é Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Pode parecer surpreendente, mas vocês vão compreender ao longo da explicação do evangelho. Esse versículo que poucas pessoas se recordam, mas um versículo que aprendemos na infância e pensamos que é um ditado popular. Não, não é ditado popular, é bíblico. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E esse pobre, por vezes, é aquele pobre completamente da graça de Deus, que às vezes se torna nosso inimigo, que às vezes tenta nos prejudicar, que às vezes tenta nos fazer mal. Dito isso, vamos logo a algumas expressões do evangelho de hoje, verdadeiramente escandaloso, humanamente falando. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Tarefa, primeiro, extremamente difícil. Nada que Deus nos pede é fácil. Se o céu fosse fácil, eu confesso, eu preferia 1000 vezes o inferno. Mas o que me encanta no céu é que aquele que lá habita e que está entre nós, nos exige a radicalidade do seu seguimento. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Sigo a Jesus, precisamente porque, primeiro, ele nos deu um exemplo difícil. E seguir e imitar Jesus não é fácil. Sobretudo no trato com aqueles que queriam vê-lo morto. Por outro lado, o amor aos inimigos não pode ser confundido com aceitar ser saco de pancada, ou ser omisso diante de uma injustiça, ou se expor desnecessariamente ao perigo, ou se expor para ser apanhado, injuriado, caluniado e não esboçar nenhuma reação. Se assim é, Dom José, queira me explicar então por que Jesus já começa dizendo no versículo 29, se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Mas o que é isso? Jesus está pedindo para eu ser saco de pancada? Errado. Jesus aqui não está pedindo para você ser saco de pancada, mas para que você reaja na hora. É como eu devo reagir diante de uma bofetada que precisa ser explicado aqui. Mateus capítulo 11, de 26 a 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para entendermos essa frase de Jesus, se alguém te der uma bofetada, oferece a outra face, é preciso buscar uma cena da vida pública de Jesus, onde ele leva literalmente uma bofetada. João capítulo 18, de 20 a 23. Jesus, instado pelo sumo sacerdote a explicar a doutrina dele, a postura dele com relação aos discípulos e ao povo, diz: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem os judeus e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Aqui está a explicação, o que significa oferecer a outra face.
você é agredido injustamente e você revida na hora, com educação, com firmeza, mas de forma incisiva. Mostre-me o meu erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Aqui está o que significa oferecer a outra face. Reação imediata, respeitosa, caridosa, mas incisiva de quem não aceita ser agredido injustamente. Ficou claro o que significa oferecer a outra face? Entenderam? Na minha terra, Alagoas, se diz, o cristão deve ser gentil. Mas não confunda gentileza com gentileza. Gentileza, não. Não sou saco de pancada, não sou seu parceiro. E não vou aguentar calado qualquer bofetada, porque Jesus me ensinou, com o exemplo dele, que a minha reação tem que ser na hora. O que é isso? Pantinhos, agressões, deboches, ironias, ofensas. Ficar calado? Conversa fiada, se o próprio Jesus não ficou. Oferecer a outra face é oferecer aquilo que ele não conhece, porque tem uma face podre. Para a gente que tem a face podre, nós temos que oferecer a outra face, a face da pureza. Para a gente que é injusta, tem a face da injustiça, temos que oferecer a outra face, a da justiça. Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Ficou claro aqui o que significa se alguém te der uma bofetada numa face e oferece a outra? Pelo amor de Deus, digam que sim, senão eu vou ter que passar o dia todinho explicando aqui. Entenderam? Agora vamos ainda no versículo 29, outro probleminha de interpretação. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Mas o que é isso? Quer dizer que se uma pessoa me roubar, passe o relógio. Não, eu não vou dar o relógio, eu só vou dar a minha casa, vou dar meu apartamento. Porque Jesus disse, isso não é a interpretação correta. Onde está a interpretação correta? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se vocês não entenderem uma frase do Evangelho ou da Bíblia inteira, olhem para a atitude de Jesus e vocês vão entender o significado exato. Aqui está o significado exato. João 19, de 23 a 24. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram suas vestes, fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Atenção, Salmo 21, versículo 19. Repartiram entre si minhas vestes, e deitaram sorte sobre minha túnica. Repartiram entre si minhas vestes, e deitaram sorte sobre minha túnica. Ou seja, Jesus ali está coagido. Jesus está impossibilitado de esboçar qualquer reação. Então ele deixa. Deixa significa permite que os malvados façam o que bem entendem com suas vestes. Por outro lado, por que ele faz isso? Por obediência ao Pai. Por isso, o critério para a interpretação, se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica, Jesus está dizendo, olhem para mim, lembrem-se do momento em que tiraram minhas vestes, e eu deixei. Mas atenção, deixar não significa concordar, porque o que está em jogo aqui não é a concordância com a ação pecaminosa dos soldados, mas com a obediência ao Pai. Portanto, se alguém te tomar o manto, enquanto tu estiveres à imitação de Cristo, obedecendo ao Pai, deixa levar também a túnica. Ou seja, esse acidente, que é uma parte do teu patrimônio físico, deixa, contanto que tu sejas obediente ao Pai. Como Jesus, cujas vestes e cuja túnica foram tirados, foram rasgados. Mas o que está em jogo aqui não é a anuência com a maldade deles, mas a obediência ao Pai. Passamos agora adiante, no versículo 30. Dá a quem te pedir.
Eita, então quer dizer o seguinte, que um homem que chega para minha esposa, para o meu marido, e diz, olha, Jesus disse, dá quem te pedir, por favor, me dê a sua esposa para passar a noite com ela. Mas o que é isso? Não, senhor. Olha, Jesus disse, dá quem te pedir, eu estou te pedindo a tua casa, passe para mim, Jesus não disse? E você tem que dar. Isso não é interpretação correta. Cuidado, quando não aparece uma palavra na Bíblia, quando Jesus omite uma palavra numa frase, o significado está em outro lugar. Dá, verbo transitivo direto. Jesus não disse dá o quê? A quem te pedir, pedir o quê? Jesus não disse. Então, para a gente entender essa frase, que não tem objeto direto no primeiro verbo, que não tem objeto direto no segundo verbo, temos que buscar o significado em outro lugar. Dar o quê? Dar aquilo que não é injusto para si ou para os outros. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A caridade não se alegra com a injustiça. Eu não posso dar a ninguém aquilo que é injusto, aquilo que é pecaminoso. Amém? Então, a primeira coisa que tem que ser avaliada é se aquilo que aquela pessoa está me pedindo é justo ou não. Depois, dar de acordo com suas posses. Tobias, capítulo 4, versículo 8. Sê misericordioso segundo tuas posses. Ah, fulano, eu estou precisando de 50 mil reais para quitar o meu débito. Você só pode ajudar com 200 reais. Tobias, capítulo 4, versículo 8. Sê misericordioso segundo tuas posses. Eclesiástico, capítulo 14, versículo 13. Dá esmola ao pobre, conforme tuas posses. Eclesiástico 29, 27. Ajuda o próximo, conforme tuas posses. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pedro disse, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Portanto, caridade não é o que dá o que o outro pede. Caridade é dar o que o outro pede, se não for injusto, vírgula, e de acordo com minhas posses. Amém? Quem ajuda o próximo, quem cobre um santo para descobrir outro, não está sendo justo. Um pai de família que ganha 2 salários mínimos por mês, e com esse dinheiro tem que sustentar a sua família. Ele não pode ajudar as pessoas além de suas posses, porque sua família vai passar necessidade. Ele tem obrigações com relação à sua família. A caridade não pode ferir a justiça, supõe a justiça, mas não pode feri-la. Vai além da justiça, mas não pode feri-la. Versículo 30. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Ih, agora complicou. Quer dizer então que se uma pessoa me pedir emprestado, eu não tenho direito de exigir dela que devolva, mas aí não é mais empréstimo, aí já é doação. Esse talvez seja um dos versículos mais mal compreendidos do Evangelho. A resposta a essa interrogação está precisamente no livro de Tobias, Provérbios, a respeito do empréstimo, de que falaremos daqui a pouco. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Atenção. Se alguém tira o que é meu contra a minha vontade, isso é roubo. Amém? Muito bem. Não peças que o devolva. Lógico, primeiro é uma questão de prudência. O ladrão está ali com a arma na mão. Passe o relógio, passe o celular. O ilustríssimo ladrão, eu quero pedir generosamente que você devolva. Não, isso é impraticável. Por favor, Jesus não está pedindo isso. Por outro lado, Jesus não está dizendo, tome, isso é seu. Não. Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu vou entregar a alma desta pessoa a Deus. Por outro lado, eu não vou abrir mão do meu direito enquanto cidadão sujeito a César. E o que significa cidadão sujeito a César? Romanos 13, versículo 4. A autoridade é instrumento de Deus para o teu bem,
Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Se alguém tira o que é seu, na hora não peça que ele devolva. Se ele cometeu um crime perseguido pela legislação civil, vá à delegacia, registre um boletim de ocorrência. Se for o caso, acione a pessoa na justiça, pessoa física ou pessoa jurídica, para que a lei dos homens, a autoridade humana, obrigue a pessoa a devolver a você aquilo que foi tirado de você. Então, cuidado, quando Jesus diz, se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva, Jesus nem está dizendo que você esqueça, Jesus não está dizendo que o que a pessoa fez está certo, Jesus só está dizendo, não peça à pessoa. Se ela está tirando o que é seu, portanto, praticando uma injustiça, um roubo ou um furto, não reaja, porque pode ser pior. Percorra o caminho da justiça, que é garantido por Jesus. Dai a César o que é de César. Porque se você reage despreparado, a pessoa está armada, a pessoa pode agredir você, pode causar um mal a você e a um ente querido seu. Finalmente, versículo 35, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Ora, o que é o empréstimo? É quando você dá alguma coisa que é sua a uma pessoa, com o compromisso de essa pessoa devolver aquilo que você emprestou. Amém? Por favor, Êxodo capítulo 22, de 26 a 27. Se tomares emprestado o manto de teu próximo, devolver-lo-ás antes do pôr do sol, porque é sua cobertura única, é a veste com que cobre sua nudez. Com que dormirá ele? Logo na Bíblia, existe uma obrigação para quem pede emprestado de devolver o que pediu emprestado. É um dever de quem pediu emprestado devolver. Logo, é um direito de quem emprestou reivindicar. Amém? Só que essa frase de Jesus, emprestai sem esperar coisa alguma em troca, não é emprestar às pessoas, é emprestar a Deus. Provérbios 19, 17. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem dá ao pobre, pratica a caridade, está emprestando a Deus. O que Jesus quer dizer com emprestai sem esperar coisa alguma em troca é esta: não pratique a caridade esperando a recompensa aqui na terra. Pratique a caridade, você vai ser recompensado no céu. Jesus explica isso. Quando deres esmola, não façais como os hipócritas que trombeteiam para que todos vejam que eles estão praticando esmola. Mas quando deres esmola, que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Portanto, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Ou seja, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, empreste a Deus sem esperar nada em troca dele. O que é emprestar a Deus? É ajudar o pobre, é praticar a caridade. Pratique a caridade sem esperar nada em troca, vendo Cristo carente, necessitado na pessoa a quem você acabou de emprestar, não a ela, mas a Deus. Empreste a Deus, ou seja, ajude ao pobre sem esperar nada em troca. O apóstolo Paulo diz na primeira leitura de hoje que por causa do teu conhecimento perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. A prática da caridade, que às vezes é incompatível com o conhecimento que incha, o conhecimento incha, a caridade é que constrói, diz São Paulo se referindo àqueles que, conhecedores da distinção entre o que é certo e o que é errado, não levam em conta que muitas pessoas não têm essa clarividência, não têm esse conhecimento e fazem aquilo que em si é correto diante de mentes fragilizadas, diante de pessoas que não têm uma consciência bem formada e que, vendo aquelas coisas, ficam escandalizadas. Se você acha que não é pecado comer carne sacrificada aos ídolos, e de fato em si isso não é, mas tem pessoas que não pensam dessa forma. Assim, por favor, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar o meu irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo conclui o Evangelho de hoje e dizendo que vai ser dada uma medida
calcada, sacudida, transbordante, colocada no nosso colo, que é a medida da grandeza do nosso coração no trato com todas as pessoas. Deus terá uma intenção para conosco muito parecida com a intenção que nós executamos, palavras, atitudes, omissões, intentos, no trato com todas as pessoas. Sei, nem olhei para o relógio ali. Pedi até 5 minutos a mais, mas vamos ver se não estouramos o tempo desta celebração eucarística. O evangelho de hoje foi difícil, o evangelho de hoje tem palavras que precisam de uma matização, e espero que vocês me perdoem pela divagação dessa homilia, que devia ser de 10 segundos, acabou sendo de 15. Mas essas palavras de Nosso Senhor, elas precisam de uma explicação, e bem mastigadinha, para que a gente não tire ilações equivocadas, como se o evangelho fosse impraticável, como se o evangelho fosse um ensinamento para gente boba, o evangelho fosse alienação no trato com quem quer que seja. Pelo contrário, esconde ele ensinamentos riquíssimos, ensinamentos que eu, como cristão, como todos vocês, diante das palavras do Salmo, suplico ao Senhor que atenda-me e atenda-nos, concedendo-nos este milagre. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor, com vossa palavra tão bela, tão misteriosa, e que esconde ensinamentos tão ocultos e tão fascinantes para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.